Pessoal, nós estamos vendo fisiologia cardiovascular. Tá? Fisiologia cardiovascular. Aí eu estou falando para você que o coração tem sempre uma demanda, tem sempre um débito, chamado débito cardíaco. O débito cardíaco é a quantidade de sangue que sai pelo coração em 1 minuto. 70 ml é o volume médio de uma pessoa de 1,70 m, 70 quilos. Então 70 ml vezes 70 batimentos por minuto, que é a frequência cardíaca em repouso, a média também, vai dar em torno de 4.900 ml, aproximadamente 5 litros de sangue bombeado pelo coração por minuto. E isso quando a pessoa está em repouso. Eu disse que o mesmo indivíduo que tem uma câmara cardíaca, um ventrículo que ejeta 70 ml, com uma frequência agora que mudou de 180 batimentos por minuto, porque ele está correndo, porque ele está se exercitando de alguma forma, 180 vai dar em torno de 12.600. Eu fiz a conta aqui de cabeça, né? Como eu falei, 7 vezes 8, 56, né? Vai 5, 7 vezes 1, 5, 5, 12, ó, 12,6 litros, tá certo lá. Então, olha como é que, como eu disse, o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue que passa pelo coração em 1 minuto, pode mudar de acordo com a frequência. Aí eu disse também, a gente pode ver aqui, que essa frequência cardíaca muda por estimulação, vou fazer aqui um verdinho também, por estimulação simpática. Simpática, neurônio pré-ganglionar, neurônio pós-ganglionar longo, ó, pré-ganglionar curto, pós-ganglionar longo, despejando no coração noradrenalina. Quando despeja noradrenalina, aumenta a demanda cardíaca, aumenta o trabalho cardíaco, aumenta a força de contração e a frequência. Então, quando eu falo que um coração pode ir a 180 batimentos por minuto, estou falando que por estimulação simpática, eu tenho aumento da frequência e da força. Para auxiliar esse aumento da frequência e da força, a mesma estimulação simpática, que está sempre relacionada com condições de luta ou fuga. Então, estimulação simpática. Vamos escrever, simpática. Relacionado com condições de luta ou fuga, então aumenta o trabalho. O luta ou fuga aumenta a necessidade do corpo de disponibilizar energia, né, para esse cara lutar ou fugir. Então, normalmente o simpático está relacionado com o aumento do gasto energético. Normalmente, tem que ver que nem sempre porque tem órgãos que sob estimulação simpática podem reduzir sua atividade. É o caso do intestino, tá? Mas isso por quê? Porque em condições de luta ou fuga, a função gastrointestinal passa a ser menos importante, tá? Só por isso. Mas o coração, eu preciso aumentar o trabalho dele. Então, sob estimulação simpática, ou seja, em condições de luta ou fuga, o neurônio pré-ganglionar secreta acetilcolina, que estimula o pós-ganglionar, que estimula com a noradrenalina despejada sobre o coração, aumenta, por exemplo, a frequência para 180 batimentos, aumenta o débito cardíaco. Mas a mesma estimulação simpática, aqui ó, de novo, ó, aqui ó, simpática de novo, ó, simpática. Agora, como eu estava dizendo, para as veias, agora a veia. Quando estimula a veia, por estimulação noradrenérgica, as veias contraem. As veias periféricas. A gente tem que cuidar sempre com isso, porque, por exemplo, no coração, a estimulação simpática, ela vai fazer as coronárias fazerem dilatação. Mas é um outro caso, tá? Calma, depois a gente fala sobre isso, que é a circulação coronariana e tal.
Mas enfim, a estimulação para as veias, estimulação noradrenérgica para as veias, fazem constrição. E a gente sabe que do percentual de sangue do corpo, que é uma média de 5 a 6 litros de sangue que tem no corpo de um indivíduo de 1,70 m a 70 kg, então ele tem em torno de 5 a 6 litros. 64% de todos esses 5, 6 litros do nosso corpo estão nas veias. Então, quando eu faço vasoconstrição, eu vou aumentar o retorno venoso para o átrio direito. Eu estou aumentando a quantidade de sangue que vai chegar no coração, no átrio direito. Eu estou trabalhando com essa capacidade que as veias têm de armazenamento de sangue. Elas podem armazenar. Então, quando você está em repouso, está de boa, e a sua demanda é aquela de 70 batimentos, o seu débito e tal, você tem 64% de sangue nas suas veias. Mas se você tiver em condição de luta ou fuga, eu posso tirar a parte desse sangue que está armazenado nas veias, nessa complacência, aproveitando a complacência das veias, né? Para poder devolver para o coração para aumentar a demanda. Aí você pergunta assim, peraí, mas por que tem tanto sangue nas veias, né? Ué, se você pensar de maneira geral, para cada artéria, uma artéria, eu tenho de 2 a 3 veias, tá? Então, de maneira geral, eu tenho mais sangue nas veias do que nas artérias. Eu botei uma artéria, né? Então, de maneira geral, nas artérias, vou botar uma aqui, senão fica uma artéria, fica esquisito, né? Então, para cada, vou botar assim, uma artéria, eu tenho de 2 a 3 veias. Nas artérias, de maneira geral, eu tenho em torno de 13% do sangue. Enquanto que nas veias, eu disse que eu tinha 64%. Olha só. O restante do sangue está distribuído no próprio coração, no pulmão, tá? Nos capilares, mas o grande percentual está nas veias. Então, se eu quiser fazer o meu coração bombear mais sangue, porque eu estou em condições de luta ou fuga, que eu estou, por exemplo, em estresse, eu estou em ansiedade, eu estou com medo, eu tenho que, portanto, lutar ou fugir, eu tenho que aumentar a demanda. Então, normalmente, eu tenho estimulação simpática para isso. E a estimulação simpática, além de aumentar a frequência, aumenta o retorno venoso. Então, traz mais sangue para o átrio direito do coração. E o legal é que quando o sangue chega no átrio direito, esse sangue adicional, o que você acha que acontece na câmara, né? Nessa câmara cardíaca? Ela vai distender, né? Então, à medida que, agora eu vou fazer aqui de uma cor, vou pegar de verde aqui, tá? Também, estou usando verde geral. Lembra que aqui no átrio direito tem um marca-passo? O nódo sinusal, né? O nódo sinusal está aqui, que é o marca-passo. Aí depois eu tenho o feixe internodal, aí eu tenho o nódo atrioventricular, o feixe AV, o ramo direito e o ramo esquerdo, e aqui o plexo subendocárdico, que vai formar aqui, né, o sistema de condução do potencial de ação pelo músculo cardíaco, a inervação intrínseca do coração. O marca-passo tá aqui, ó, o nódo sinusal. É esse aqui. E a partir daqui, então, o potencial de ação você vai se propagar pelo coração para despolarizar o coração. E aí o átrio contrai para terminar de encher ventrículo e o ventrículo sai cheio de sangue, bombeando sangue em direção à artéria aorta e seus ramos, né? Ou do ventrículo direito para a artéria tronco pulmonar, para a artéria pulmonar direita e esquerda e para os pulmões fazer a hematose pulmonar, né? Lembra, gente, isso aqui eu tenho que escrever, porque senão você vai poder dizer assim, meu Deus, o professor não falou. Olha aqui, e essa representação é uma representação funcional.
funcional. Eu quero explicar a função. Eu já disse que a artéria aorta não sai por aqui. A artéria aorta sai pela base do coração. Pela base, ela sai assim, ó. Ela forma o arco, ela tem ascendente, forma o arco, depois descendente, tá? Mas assim fica melhor para mim puxar para cá, a artéria aorta, para poder explicar o que acontece para cá e separar bem a grande da pequena circulação. Só para você se tocar que essa aqui é uma representação funcional, tá? Aí, por estimulação simpática, quando eu aumento o retorno venoso para o átrio direito, o átrio distende. E a distensão atrial, porque está chegando sangue adicional, também estimula o nódo sinusal. Então, o que acontece? Quando chega, ele distende, ele já estimula a contração. Por isso que todo sangue que chega no coração tem que sair. Esse mecanismo é chamado mecanismo, eu vou escrever aqui, ó, mecanismo de Frank-Starling. O mecanismo de Frank-Starling, de maneira geral, não é só isso, mas diz o seguinte, de maneira geral, todo sangue que chega no coração tem que sair, tá? Todo sangue que chega no coração tem que sair. Então, se você tem uma resposta de luta ou fuga para dar, se você tá ansioso, tá com medo e tal, você tá, vamos botar assim, você tá de boa, tá lá de boa e tal. O cachorro te avança, você tá andando na rua, o cachorro te avança, imediatamente sua pupila dilata, seu coração acelera, sua frequência respiratória acelera. Isso tudo sobre efeito da estimulação simpática, te preparando para luta ou fuga. Então, o que está acontecendo? Estimulação simpática. A simpática, nós podemos dizer que ela é uma inervação, ela é um controle extrínseco, que vem de fora do coração. Extrínseco, vem de fora. Porque o intrínseco está aqui, ó, que eu fiz para você, né? A inervação intrínseca, que está aqui. O nódo sinusal, o feixe internodal, esse aqui, que é o nódo atrioventricular, o feixe atrioventricular, o ramo esquerdo, direito e o plexo subendocárdico. Então isso serve, a partir do nódo sinusal, que é o marca-passo do coração, despolarizar o átrio. Aí aqui vai ter um retardo nesse septo aqui, ó, nesse septo atrioventricular. O potencial de ação tem que passar aqui do feixe AV, né? Para despolarizar o átrio ventricular. Aqui, quando ele passa por esse tecido fibroso aqui, parte desse tecido fibroso do septo aqui, ó, ele tem um leve retardo. Então dá tempo do potencial de ação despolarizar o átrio e depois começar a ocorrer a despolarização pelo ventrículo. Por isso que átrio contrai para terminar de encher o ventrículo com aqueles 25% adicionais que a gente comentou. Lembra? 75% do sangue vai cair por ação da gravidade. E 25%, isso é uma média, tá, gente? Uma média. 25% cai e vai terminar de passar para o ventrículo, do átrio para o ventrículo, pela contração do átrio. Então, quando chega sangue adicional, porque a estimulação simpática nas veias aumenta o retorno venoso, então chega mais sangue no coração, tem que sair mais sangue do coração também, para não represar sangue. Porque se chega mais sangue, o átrio distende e vai mandar mais sangue também para o ventrículo. Tá? Então, a partir daí, você começa a entender um pouquinho da questão da resposta simpática para o sistema cardiovascular. Se isso aumenta, por exemplo, se isso aqui agora, vamos dizer que essas células aqui, ó, essas células aqui é músculo. Vamos puxar aqui, vamos identificar, peraí. Vou puxar uma setinha aqui, pronto, assim. Vamos dizer que isso é músculo. Então, o que acontece? Para respostas de luta ou fuga, para ansiedade, para luta de maneira geral, fuga, eu preciso de músculo para correr.
para poder enfrentar e tal, né? Então, para isso, eu preciso mandar mais sangue rico em oxigênio para esses caras aqui, nutrientes. Então, eu vou aumentar o retorno venoso, vai encher mais os meus átrios, veia, aqui são as veias pulmonares, não esquece que isso aqui também é veia, né? Então, vai passar sangue chegar mais sangue nos átrios, que vão encher mais os ventrículos e vão mandar mais sangue para o músculo. Porque aumenta mais a câmara e aumenta a frequência. Então eu vou aumentar a concentração de sangue nos tecidos que precisam. No caso, para luta ou fuga. Tá? Por isso que eventos de estresse é isso, condição de luta ou fuga, né? Estresse, ansiedade, tudo isso vem daí. Gera essas coisas que a gente está falando aqui agora. É por isso que você ficar estressado, ficar ansioso, tal, tudo isso é fisiológico. O estresse é fisiológico, o estresse é normal, o estresse é natural. O que não é normal é você ficar o tempo inteiro estressado, o tempo inteiro ansioso, porque você fica fazendo isso aqui, acelerar essa demanda, esse gasto de energia por muito tempo. E isso pode ser um problema. Por isso que está associado ao estresse e ansiedade problemas cardíacos. Tá? Problemas relacionados à circulação. Tá? Por que isso? Porque você aumenta demais a atividade do sistema cardiovascular. Aí a pessoa tem aumento da pressão arterial, né? Às vezes tem problema cardíaco mesmo, tem fibrilação, tem alterações do ritmo cardíaco, arritmia, disritmia, porque está aumentando essa demanda. Às vezes a pessoa já nasce com uma arritmia ou uma disritmia, mas ela piora quando você aumenta o trabalho do coração por ansiedade, estresse. Tá bom? É o que eu falei agora. Estresse, ansiedade, medo é normal na vida da gente. É normal. O problema é o tempo que você fica submetido a essa condição. Tá? Então, se eu botar aqui, ó, estresse, ele é, portanto, fisiológico. De maneira geral, esse estresse ele tem 3 fases. Existe a primeira reação, que é a reação de alerta. Então, dependendo do estímulo que está te provocando estresse, você fica em alerta. Então, reação de alerta, reação de alarme, essa primeira fase. Se você não consegue se livrar dessa situação que está te estressando, você vai para a segunda fase do estresse, que é a fase de resistência. Gente, eu estou classificando o estresse de uma maneira mais simples, tá? Então, a primeira fase é aquele estresse que você fica alarmado. Depois você vai para a fase de resistência, ou seja, poxa, você não está conseguindo se livrar desse estímulo estressor. Digamos que o seu trabalho te incomoda, aquele ambiente, às vezes você não se dá bem com determinada pessoa e você tem que ver essa pessoa muitas horas por dia. Isso é resistência, porque durante algum tempo você está se estressando. E a terceira fase do estresse, a grosso modo, é a fase de exaustão. Ou seja, agora o seu corpo, de tanto eu estou falando só da demanda cardiovascular, da demanda muscular, que aumenta a atividade e tal. Mas você fica com isso aqui durante dias, meses, às vezes, gente, a gente fica anos nessa condição, né? O que acontece? Você exige demais do sistema e começa a entrar em exaustão. Aí o sistema começa a apresentar falhas, comprometimentos. Por isso que algumas pessoas começam a ter, portanto, doenças a partir daquele fenômeno estressor, tá? Eu estou dizendo tudo isso porque quando a gente fala de cardiovascular, eu estou falando exatamente dessas questões, por exemplo, associadas ao estresse, tá? Aí, digamos que você passou só pela fase foi até um pouquinho da fase de resistência. Então, vou falar um pouquinho da fase de alarme e resistência. Olha lá, tá você dirigindo o carro, tá de boa,
Alguém fecha você, aí você vai lá e fala pro cara dali, e o cara de lá, e você fica aquela coisa ali. Bom, o cara passou, foi embora, você foi para um canto, você fica ali o quê? 30 segundos, 1 minuto, amaldiçoando aquela pessoa que te fechou e tal, mas passou. Acabou, você foi fazer as suas coisas, já passou. Isso é uma situação de alarme, você só foi alarmado e respondeu rapidamente e tal. Como eu disse, a resistência tu fica mais tempo, tá? Então é um relacionamento que já está muito cansativo, muito tempo já, é um trabalho, esse relacionamento pode ser de pessoas, pode ser de trabalho, pode ser... Vai imaginando, tudo que fica tirando você fica te colocando nessa condição de ansiedade, de medo, de estresse, tá? Então se isso ficar muito tempo e você não resolver, você chega na fase de exaustão e aí deve caminhar para doenças. Por exemplo, eu estou falando do sistema cardiovascular, então você pode ter alterações desse sistema, tá bom? Então, falando um pouquinho de sistema nervoso simpático, já o parasimpático para o vascular, vou pegar aqui agora, vou pegar em azul, ó, o parasimpático, o neurôniozinho aqui, parasimpático, ó, pronto, neurônio pré-ganglionar e neurônio pós-ganglionar, aqui. No sistema nervoso parasimpático, o neurotransmissor nos 2 neurônios é a acetilcolina, tá? Para o coração também. Então vou botar aqui, ó. Olha só, neurônio longo, o primeiro neurônio é longo e o segundo é curtinho. E os dois secretam ACO, acetilcolina. ACO, acetilcolina. Tá? Então, sob efeito da acetilcolina, as veias tendem a se abrir. O coração tende a diminuir a frequência cardíaca e tende a diminuir a força de contração. Então, normalmente, o parasimpático está envolvido em condições em que você quer poupar energia, em que você está guardando energia. E essa situação, normalmente, é a situação em que você está mais calmo, mais tranquilo, tá? Então, a gente fica o tempo inteiro recebendo estimulações extrínsecas para o sistema cardiovascular, que vem de fora. No caso, estou falando de simpático e parasimpático, não vou nem falar de sistema endócrino, não vou nem falar de hormônio, tá? Então, é isso aqui, o parasimpático despejando a acetilcolina para o coração faz bradicardia, faz diminuição da força de contração do coração. Já o simpático aumenta a frequência cardíaca, taquicardia, e aumenta a força de contração. Para as veias, o simpático faz constrição para aumentar retorno venoso e botar mais sangue no coração, para o coração bombear mais sangue para o sistema. O parasimpático faz vasodilatação, então ele tende a guardar mais sangue nas veias, tá? Fazer um pouco mais de reserva, tá? Então, reserva de energia como um todo. Se eu guardo um pouquinho de sangue nas veias, é porque o sistema todo não está precisando de tanta energia. Então tá aqui o efeito da estimulação simpática e parasimpática para o sistema cardiovascular, associando isso com o estresse, com a ansiedade e com a calmaria, porque isso faz parte do nosso dia a dia. Até rimou agora, né? Então, você em condições de luta ou fuga, ou de estresse, de ansiedade e de calmaria. Quem interpreta tudo isso? Quem interpreta normalmente? O seu cérebro. Então, na verdade, a forma com que você vê o mundo interfere na sua resposta simpática ou parasimpática para o sistema cardiovascular, aqui que a gente está tratando. Na verdade, para todos os sistemas, tá? Então, se eu vejo alguma coisa estressora, se eu ouço alguma coisa estressora, eu vou ter uma regulação do meio interno que me leva para a condição de luta ou fuga, estresse, ansiedade, medo, enfim.
Se eu vejo alguma coisa que me acalma, que me tranquiliza, se eu ouço alguma coisa que me acalma e me tranquiliza, isso vai ter um efeito sobre esse sistema orgânico, sobre o corpo, incluindo sobre o sistema cardiovascular. É isso aí, pessoal, para esse primeiro momento aqui. É isso aí, tá bom?